Estamos ao vivo já, sejam bem-vindos. Mais um culto para nós poder falar a respeito do amor de Deus. Vamos dar 2 minutinhos para o pessoal entrar e a gente chamar o pessoal para participar junto conosco aí. Então, se você puder aí já ir chamando o pessoal para entrar na live junto conosco, né? Aí a gente já vai convidando o pessoal aí. Vou partilhar aqui a participação. A live, a gente já começa. Hoje nós estamos fazendo online, né? Tivemos um caso de Covid, então para não ter perigo de contaminar ninguém, nós estamos fazendo online, né? Participe conosco, sejam bem-vindos. Todos que forem entrando, né? Só vou partilhar aqui e a gente já começa. Rapidinho. Vai bola de um de outro. Então tá, gente, vamos lá. Nós estamos, nos domingos nós estudamos o livro de João. Então, Josi, boa noite. Estamos no livro de João. Nós voltamos, né? Como eu mandei no convite hoje, vamos retornar ao livro de João. Então, como já faz 3 semanas que nós fizemos o último estudo, a gente deve estar meio esquecido. Nós vamos dar uma repassada. Vamos ler primeiro o capítulo. João 2, de 1 a 12, que fala a respeito do primeiro milagre de Jesus Cristo. Diz o seguinte: no terceiro dia, realizado um casamento no povoado de Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus veio a ele e disse: eles não têm mais vinho. Mulher, o que tenho eu com você? Disse ele: ainda não é chegada a minha hora. Todavia, a mãe disse aos empregados: façam tudo o que ele disser que vocês devem fazer. Havia ali 6 talhas de pedra. Elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação e cada uma delas cabia entre 80 e 120 litros. Então Jesus disse aos empregados: encham a talha de água. Quando isso foi feito, ele disse: tire um pouco e leve ao mestre de cerimônias. E eles o levaram. Quando o mestre de cerimônia experimentou a água que já havia sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, chamou o noivo e disse: o senhor é diferente. O senhor é diferente de todos os outros. Geralmente o dono da festa serve primeiro o vinho melhor e depois, quando todo mundo está satisfeito e não importa mais o vinho inferior é servido. Mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Este milagre de Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois desse casamento, ele foi com a sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos e passaram alguns dias em Cafarnaum. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por podermos estar aqui mais uma vez e podermos falar a respeito do Teu amor. Nos ensina, Senhor, a falar o que Tu queres, nos ensina, Senhor, a colocar em nossos corações os Teus desejos, nos ensina, Senhor, a fazer somente o Teu desejo. Não permita, Senhor, que nós tenhamos dentro de nós o egoísmo, o egocentrismo, mas que nós possamos viver para Ti. Que nós possamos, Senhor, assim como os discípulos nessa passagem, crer em Ti e ver as Tuas maravilhas. Em todas as coisas que acontecem, por menor que seja. Que nós possamos ver, Senhor, o Teu poder, assim como a gente vê numa folha, numa flor, num pássaro que voa, que nós possamos estar atentos em todos os momentos de nossa vida para poder engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor, por Tu ter cuidado de nós. Obrigado por Tu ter nos dado a vida e a vida eterna. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Não permita que nós nos desviemos. Não permita, Senhor, que as coisas desse mundo venham nos tirar, mas que nós possamos crer em Ti. Crer que Tu é o nosso único e suficiente Salvador e que tudo que nós fizemos deve ser para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Fazendo uma recapitulação, só para a gente lembrar, né, o que nós estávamos falando, a pergunta que nós fizemos lá no primeiro estudo que nós fizemos é se a gente reconhece a Cristo verdadeiramente. Se a nossa vida, se o nosso modo de agir tem comunicado Cristo, se as nossas palavras têm comunicado Cristo, se nós realmente conhecemos o Salvador. Porque muitas vezes na vida da gente, quando as pessoas olham para a gente, elas podem acreditar que nós somos qualquer coisa, menos cristãos. O que eu quero falar em qualquer coisa por exemplo, eu trabalho na Oi, né, uma telefônica, e eu posso representar que eu sou um técnico em telecom. Eu posso apresentar que eu sou um jogador de futebol, eu posso mostrar para as pessoas que eu sou várias coisas. E será que nós temos vivido o cristianismo? Será que nós temos comunicado direito? Eu tinha um ditado que eu sempre falava, eu sempre dizia, e um dia eu conversando com meu irmão, eu mudei a minha forma de pensar, que a gente diz assim: eu sou responsável por aquilo que eu falo e não pelo que as pessoas escutam. Porque quando a gente fala uma coisa, nós somos responsáveis pelo aquilo que falamos, mas às vezes as pessoas ouvem de uma forma diferente. E aí eu me dizia que eu não tinha responsabilidade sobre o que a pessoa cria, o que a pessoa tinha escutado. E aí o meu irmão me chamou a atenção, um dia eu conversando com ele, o pastor Goulart, né? Ele me chamou a atenção dizendo que não é assim, que se nós estamos falando e a pessoa está entendendo de uma outra forma, nós estamos comunicando errado. Nós devemos mudar a nossa forma de comunicar. Então, usando esse pensamento, eu quero dizer para vocês que será que nós temos comunicado para o mundo que nós somos cristãos? Será que nós temos comunicado com a nossa postura, com o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, que nós somos realmente cristãos? Que nós encontramos na presença de Cristo a alegria perpétua da salvação? Ou nós vivemos uma vida entristecido? Ou nós temos uma vida que, eu me lembro, isso é uma coisa mais de velho, nós vimos um desenho animado que era o Wally, era o guarda-chuva, manda-chuva, eu acho que era o manda-chuva, e tinha o Wally era uma hiena, e aí ele passava a vida, sabe que a hiena ela tá sempre rindo e sempre cheia de problema, né? E ele passava o tempo inteiro dizendo assim: ó dia, ó semana, ó mês. Ela passava a vida dela inteira só reclamando. E eu vejo hoje, infelizmente, na nossa vida, na vida dos cristãos, isso. Os cristãos passam a vida reclamando. E aí como é que nós vamos falar de alguém? Como é que nós vamos comunicar para alguém que Cristo é bom? Como é que nós vamos comunicar para alguém que Cristo é Salvador? Como é que nós vamos comunicar para alguém que Cristo é a solução dos problemas, se a nossa vida é um problema, a nossa vida é uma tristeza iminente? As pessoas olham para nós e têm pena de nós, ao invés de nós termos uma vida que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: nossa, como é bom ser cristão, olha só a vida dele, ele é diferente, eu quero viver como ele. Nós vemos isso na vida dos apóstolos, nós vemos isso na vida de Paulo, nós vemos isso na vida de Pedro. Vocês viram o que diz em Atos 2, lá no final do Atos, assim: e todos os dias Deus acrescentava, porque a igreja fazia a diferença naquele lugar. Todos olhavam e tinham admiração pela igreja, todos tinham admiração pelos cristãos. E aí nós olhamos nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas olham para nós e têm asco. As pessoas olham para o cristão e dizem: cara, se isso é ser cristão, eu não quero ir para a igreja. As pessoas dizem: eu não quero ir para a igreja por causa disso, daquilo, daquele outro. As pessoas estão fugindo da igreja pela forma a qual nós estamos comunicando Cristo. Nós não estamos comunicando a salvação, nós não estamos comunicando a alegria de ser cristão, nós não estamos comunicando nada na realidade. Nós estamos comunicando igual o mundo comunica. Nós estamos vivendo conforme o mundo vive. E isso não é ser cristão, isso não é cristianismo. Ser cristão é compreender que nós temos uma vida eterna, plena e abundante como resultado de conhecer a Jesus Cristo.
É isso que nós temos vivido em nosso ser? Nós temos vivido, nós temos mostrado para as pessoas que nós temos uma vida plena e abundante? Nós temos mostrado para as pessoas a alegria de ser cristãos? Temos? Ou tu acha que a pessoa vai querer se tornar cristã, se olhar para a minha vida e eu andar a vida lamuriando? Eu passar a minha vida inteira falando mal dos outros? É complicado, né, quando a gente fala dessa forma. Será que as pessoas vão querer ser cristão dessa forma? Será que o conhecimento ao qual nós temos a respeito de Jesus Cristo gerou alegria? Como a palavra de Deus diz que a alegria, que quando Cristo entra na nossa vida, ele gera alegria a todo que nele crê. Nós temos comunicado alegria para as pessoas? Ou nós temos comunicado qualquer outro tipo de coisa? Quais têm sido as razões da nossa alegria? Quais têm sido o alvo das nossas realizações? Nós estamos querendo fazer o quê? Para que nós estamos estudando? Para que nós estamos vivendo? Para que nós estamos trabalhando? Qual é a motivação que nos faz levantar todas as manhãs? Aonde nós temos investido os nossos recursos e o nosso tempo? Em que nós temos investido o nosso dinheiro? Em que nós temos investido o nosso tempo? Eu não estou dizendo aqui que nós temos que parar de trabalhar, eu não estou dizendo aqui que nós temos que parar de nos divertir, eu não estou dizendo, não estou falando nada disso. Eu estou falando que nós temos que fazer todas as coisas dentro de que Deus é a coisa maior da nossa vida. A palavra de Deus manda que nós vá trabalhar, ela diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, nós precisamos trabalhar. Bem, digno é o trabalhador do seu salário, nós precisamos trabalhar. Quando eu mudei a palavra aqui, que a palavra diz, digno é o obreiro do seu trabalho, ou seja, digno é aquela pessoa que faz a obra para receber dela. E seja a obra essa qual for, seja a obra espiritual ou obra carnal, se ele está trabalhando, ele merece a paga por causa disso. E aí o problema é quando nós fizemos tudo isso só para a paga, e não para Deus, entende? Deus não seria justo conosco se Ele nos desse todas as coisas, se Ele nos abençoasse de uma forma tremenda, de uma forma grandiosa, e não quisesse nada em troca. Porque isso se tornaria, se vocês parar para pensar, se tornaria idolatria. Porque nós não mais faríamos as coisas porque Deus é nosso Senhor, mas nós faríamos as coisas por estar recebendo paga de Deus. Ou seja, eu faço todas as coisas porque Deus me abençoa. Eu faço todas as coisas porque Deus me dá comida, porque Deus me dá a casa onde morar. Isso o meu patrão faz. Eu trabalho o dia inteiro e ele me paga. E por eu receber esse salário, eu fui juntando e consegui comprar uma casa, consegui comprar um carro. Isso foi em troca do meu serviço. Eu recebi tudo em troca do meu trabalho. O meu patrão não me deu nada de graça. E aí nós hoje estamos usando um Deus que nos paga. Nós estamos pregando um Deus que Ele nos dá porque nós fizemos alguma coisa em troca. Nós estamos pregando meritocracia. Sabe, nós investimos em todos os lugares. A gente pega o dinheiro e investe, investe na Petrobras, investe na criptomoeda, investe aqui, investe ali para ganhar dinheiro. Nós investimos porque nós precisamos ganhar mais. E nós temos investido nos nossos dons. Tu sabe para que tu está nesse mundo? Sabe aquela dúvida que vem na cabeça da gente? Da onde vim? Quem eu sou e para onde eu vou? Tu sabe responder essas questões? Tu já te conhece o suficiente para responder essas questões? Da onde viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Nós investimos em tudo, mas não investimos nos nossos talentos. Sabe? A gente tem um talento, alguma coisa nós temos.
Um tem dom de... A palavra de Deus para nós, um tem dom de profecia, outro tem dom de ensino, outro tem dom de louvor, outro tem dom... Cara, vamos investir nos nossos talentos para o reino. É isso que eu estou falando, vamos investir nos nossos dons para o reino. E eu não estou falando só nisso. Sabe quando a gente fala lá em Neemias é bastante conhecida a passagem que diz assim, que nos alegremos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todo mundo conhece esse versículo, mas não conhece o contexto do versículo. Que ele está falando ali que as pessoas estão passando por necessidade, e aí a gente deve acolher uns aos outros. Aquele que não tem o que comer, aquele que tem o que comer, chama quem não tem o que comer para estar junto. Por isso que ele diz, eu me alegro quando eu vou à casa do Senhor, porque lá eu vejo companheirismo, lá eu vejo as pessoas se dividindo, lá eu vejo amor. E aí hoje o que nós vemos? As pessoas vão na casa do Senhor não para se alegrar, mas elas vão na casa do Senhor para cumprir um ritual. Não é nem ritual, se fosse ritual ainda tudo bem, mas é aquele, tu ir lá botar o cartãozinho, ponto e track. Nós vamos lá bater ponto para dizer assim, eu cumpri o meu, como é que é? O que eu preciso fazer durante a semana. A minha obrigação semanal eu cumpri, eu fui no culto de domingo. 1 hora de culto. Aí tem outras igrejas aí que fazem um culto um pouco maior, né? Que aí tem música, tem apresentação, tem não sei o que, faz 2 horas de culto. E aí tu acha que isso tu cumpriu as obrigações? Isso não é cumprir obrigação com Deus. Cumprir a obrigação com Deus é nós levantarmos pela manhã e colocarmos Deus no nosso dia, desde o momento em que nós acordamos até o momento que nós dormimos. Ah, então não posso fazer mais nada? Não, tu pode fazer tudo, mas com Deus no teu coração. Tu pode levantar, tu pode trabalhar, tu pode tomar café, tu pode tomar banho, tu pode te divertir, tu pode jogar futebol, tu pode jogar joguinho de celular, tu pode todas as coisas, desde que Deus esteja no teu caminho, desde que Deus esteja contigo. Mas nós investimos tudo em conhecimento, menos para o reino de Deus. Nós não temos investido para o reino de Deus. E principalmente nós não temos investido na vida das outras pessoas. Quando foi a última vez que tu falou de Cristo para alguém? Quando foi a última vez que tu falou do amor de Deus? E agora, voltando à passagem aqui, eu não estou dizendo da gente falar da boca para fora, não. Mas comunicar Cristo com a nossa vida. As pessoas olharem para nós e dizer, eu sinto paz quando eu olho para Ele. Eu sinto paz quando eu estou do lado dEle. É complicado, eu sei, é difícil. Principalmente dentro de casa, né? Falando aqui. Que a gente convive com os nossos, né? E aí como é que será que eu como marido eu tenho comunicado paz para minha esposa? Não. Será que eu como pai eu tenho comunicado Jesus Cristo para os meus filhos? Não. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. Nós não estamos comunicando Cristo para as pessoas. Nós levantamos a nossa voz pela mínima coisa que acontece. Nós ficamos nervosos por causa que alguém não fez aquilo que nós queríamos que ele fizesse. O meu serviço era passar o pano na casa, e eu não passei o pano da casa, e aí a minha esposa fica brava comigo. Eu deveria ter guardado a toalha que estava no banheiro, ter tirado lá para ela não ficar fedorenta, e eu não fiz, a minha esposa fica brava comigo. A minha esposa queimou o arroz, eu fico bravo com a minha esposa. Eu não tirei o lixo do banheiro, a minha esposa fica brava comigo. E assim nós passamos a vida inteira comunicando totalmente ao contrário do que nós pregamos.
Será que não está na hora de nós acordarmos e vivermos o cristianismo de verdade? Será que não está na hora de nós vivermos de acordo? Gente, eu quero dizer para vocês que eu estava fazendo voltando ao que eu estava falando, eu não estou falando nada do que eu falei. Ele ia voltar para fazer. Eu estou fazendo uma recapitulação do que eu tinha falado. E eu não estou falando nada disso. Deus colocou isso no meu coração agora, de estar falando isso. Então pare, gente. Pense. Será que realmente nós conhecemos a Jesus Cristo? Será que realmente nós comunicamos a vida de Cristo no nosso viver? Seja na família, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. Se alguém perguntar para ti, tu tens sido cristão, tu consegue... não é essa a pergunta. Será que o cara que convive contigo, a pessoa aquela que convive do teu lado, ela diz, ele é cristão de verdade? Obrigado, Cássio. É difícil, gente. Vamos ver o que a Josi colocou aqui no Instagram. Se meus filhos pensarem que eu sou parecido com Cristo, coitado deles. Estou refletindo bem errado. Gente. É exatamente isso, sabe? Se a gente disser assim, a palavra de Deus diz para nós que nós somos, isso eu coloquei hoje no grupo, aquele que eu falo para vocês. Eu disse para eles assim, será que quando Cristo voltar, ele vai encontrar amor? Porque no grupo onde eu estou, que são um grupo de líderes religiosos que seriam representantes do amor aqui na terra, nós vemos pessoas se degladiando, pessoas lutando, pessoas querendo posições, pessoas lutando por um lugar melhor. Dentro de casa nós temos uma luta onde qual é o mais poderoso, se é o homem ou se é a mulher, qual é o filho mais benquisto. O que a Josi colocou assim, se os meus filhos olharem para mim, sabe aquela palavra que Paulo diz, ser de meus imitadores? Será que eu posso dizer para os meus filhos isso? Me imitem, como a Josi falou aqui. Se os meus filhos pensarem que eu sou parecida com Cristo, coitado dele. Porque eu não sou parecido com Cristo. Eu sou totalmente ao inverso do que Cristo é. E aí eu vou ficar me lamuriando por causa disso? Ou eu tenho que mudar de vida? Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos voltar atrás e dizer para as pessoas que estão na nossa volta, me perdoa, eu estou comunicando erradamente Cristo. Eu preciso comunicar de uma outra forma. Eu preciso mudar. Nós vemos o Evangelho de João, é um evangelho que fala sobre vida, eu comentei isso no último dia. Ele fala várias vezes sobre vida. E hoje em dia, nós vemos as pessoas todas querendo... Fala-se muito, na realidade, em ter qualidade de vida. Todo mundo quer ter uma qualidade de vida. Todos buscam ter um físico melhor, ter saúde, ter um psicológico bom, ter um emocional bom e até um espiritual, a ponto que fisicamente a gente vai para a academia para poder melhorar. Psicologicamente, hoje em dia, hoje eu acho que é a época que nós mais vemos pessoas procurando psicólogos e psiquiatras para colocar a sua vida psicológica em ordem. Emocionalmente, as pessoas querem estar em lugares que as alegram, querem ir para shows, querem viver as emoções que o mundo traz. E espiritualmente as pessoas têm ido no domingo na igreja bater ponto. Ou seja, eu vou na academia para fazer o exercício, para bater ponto, para o meu corpo ficar em ordem. Eu vou no psicólogo uma vez por semana para meu psicológico ficar bom. Eu faço alguma coisa para o meu emocional ficar melhor. E eu vou na igreja. Todos desejam viver bem. Tudo por uma vida social melhor, por uma vida saudável. É isso que nós vemos as pessoas viverem hoje em dia. E não é errado, gente. Isso a palavra de Deus diz para nós, que nós devemos viver bem, que nós devemos fazer o melhor para que nós tenhamos uma vida de qualidade. Isso fala para nós em Timóteo 2 lá,
Timóteo 2 fala a respeito disso, que Deus quer que nós tenhamos uma vida pacífica e tranquila, que nós tenhamos uma vida boa. Eu não estou pregando contra isso, não, de forma alguma. O problema é quando nós começamos a colocar isso em primeiro lugar na vida da gente. Todas essas outras coisas, eu não estou falando da parte espiritual, mas todas as outras coisas. Deus não deseja nos derramar sobre nós um tipo de vida ao qual os prazeres que são surtidos pela sua presença seja para a gente desfrutar a parte dele, de forma alguma. Tudo que Deus faz é para que nós vivamos alegres em sua presença, porque se não for assim, como eu falei um pouco antes, é idolatria, e não seria nada amoroso da parte de Deus isso, porque Ele estaria nos dando a paga daquilo que nós merecíamos, e não é isso que a gente quer. Ou seja, as bênçãos que Deus nos dá não seriam mais bênçãos, mas seriam deuses na nossa vida. Então nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar completamente o nosso modo de viver. Isso, quando nós começamos a aprender dessa forma, quando nós começamos a viver dessa forma que eu estou falando para vocês, aí a gente começa a ter uma qualidade na nossa vida. Sabe aquela vida abundante que eu falei para vocês? Nós só vamos ter essa vida abundante no momento em que nós vivermos Cristo. Nós só vamos viver uma vida abundante no momento em que nós comunicarmos Cristo com o nosso viver. Senão, nós vamos ter uma vida como qualquer um outro. Sabe? O Paulo diz assim, que se a nossa vida se resumisse a esse mundo, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Se fosse só isso, gente, parem e pensem na vida de vocês. A mãe está com 81 anos, né? 41, 42, a mãe é de 42, nós estamos chegando em 2023, a mãe 80 anos, a mãe está fazendo 81 no mês que vem. A mãe faz 81 anos. Se eu pedir para a mãe, escreve um livro das coisas que tu fez, o que nós escreveríamos? Qualquer um de nós que estamos aqui, eu falei da mãe porque a mãe está com 81 anos, eu estou fazendo 55. O que eu coloco lá, o que eu fiz? Gente, eu não sei se eu consigo colocar as coisas assim, ó. Numa linha vai colocar lá, fiz a minha casa, comprei um carro. Nós não enchemos meio caderno. Eu não quero ser maldoso, né? Dizer assim que às vezes a gente não vai encher 3 páginas das coisas que a gente fez. Será que é isso a nossa vida? A nossa vida se resume a isso? A nós fazer alguma coisa? A nossa vida se resume a nós viver, levantar de manhã, ou lá sei eu qual é o horário que tu trabalha, eu trabalho de noite, mas tu levantar às 6 horas da manhã, tomar café, ir trabalhar, passar o dia inteiro trabalhando, terminou o serviço, tu sai do serviço, vai para tua escola, vai até às 11 horas da noite, chega em casa, deita e dorme. É isso a vida? Que graça tem isso? A nossa vida não é isso, a nossa vida não é resumido a isso, a nossa vida é viver para Cristo. Imagina nós levantar de manhã e com alegria nós tomar o pão, agradecendo a Deus pelas maravilhas de mais um dia que Ele nos deu. Seja de sol, seja de chuva, seja do que for, mas nós viver abundantemente aquele dia, ir para o trabalho feliz da vida, porque nós temos trabalho. Ou se nós sairmos de manhã cheia de alegria, dizendo assim, hoje eu estou saindo e hoje eu vou conseguir trabalho porque eu estou sem. Ou levantar de manhã e simplesmente assim, hoje eu vou sair, eu não vou nem procurar trabalho, eu vou ajudar alguém na rua. Mas nós viver abundantemente, sair do trabalho de tarde e hoje eu vou estudar porque Deus me deu a oportunidade, me deu um lugar onde eu possa estudar, para que assim eu possa melhorar um pouco da minha vida e chegar em casa assim, meu Deus, que maravilha que eu estou chegando em casa, obrigado por eu ter um teto para me cobrir, obrigado por eu ter roupa para me vestir, obrigado por eu ter olhos que enxergam, mãos que se movem, pés que me fazem andar, por poder falar, por poder sentir os gostos, por poder ouvir, por poder falar de Cristo. Obrigado por ter quilômetros de veias dentro do meu coração e nem dentro do meu corpo e nenhuma delas ser entupida. Obrigado pelos meus rins funcionar, pelo meu fígado, pelo meu baço. Obrigado pelo meu coração, obrigado pelos meus pulmões, pela minha traqueia. Gente,
Como nós poderíamos ser gratos a Deus? E nós passamos a vida inteira reclamando, nós passamos a vida inteira sofrendo, nós passamos a vida inteira fazendo tudo que é tipo de coisa, porque a nossa vida não é caracterizada em piedade, a nossa vida não é caracterizada em dignidade de Deus. Nós precisaríamos mudar eu não vou dizer 100% porque eu acho que eu vou ser bonzinho, mas uns 97% eu preciso mudar. Eu não quero ser tão mal comigo dizendo que eu tenho que mudar 100%, mas eu preciso uns 97, 98% eu preciso mudar. Porque eu não tenho sido cristão, eu não tenho comunicado Cristo, eu não tenho sido piedoso. Sabe o que é ser piedoso? É a demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas. Ser devoto é a compaixão pelo sofrimento de pessoas, é ser misericordioso, é a virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. Nós temos comunicado isso para as pessoas. Nós temos mostrado para as pessoas que a nossa vida é uma demonstração de amor e afeto pelas coisas de Deus? Ou nós temos demonstrado para as pessoas que estão na nossa volta, principalmente, hoje eu estou falando mais de dentro do lar, principalmente dentro do lar, eu tenho comunicado para os meus familiares que a minha vida é baseada em amor e afeto pelas coisas de Deus? Ou a minha vida é baseada em amor e afeto pela limpeza da casa, pela melhoria do ambiente, ou qualquer outra coisa que tu tenha colocado em primeiro lugar na tua vida? Ou eu quero que tudo seja de acordo com a minha vontade? O que eu tenho mostrado para as pessoas? O que eu tenho comunicado para as pessoas? Infelizmente, o que a Josi colocou ali, o que os meus filhos olhando para mim e dizem assim: Jesus é assim, então eu não quero ele. Tantos milagres diários, a Josi está falando a respeito do que eu estava falando, né? Mas infelizmente nossos olhos muitas vezes estão fechados, com foco no que nós não temos. Temos tanto a agradecer. Postei uma dinâmica exatamente sobre isso essa semana. Vejam lá, entre lá na Josi, lá no Instagram da Josi lá, e vejam. Gente, nós precisamos mudar a nossa forma de agir. Nós precisamos ser gratos a Deus para podermos ter uma vida abundante. Já pensou que se nós pudéssemos viver de verdade, como eu falei, levantar de manhã agradecendo por ter acordado, sentar na mesa e agradecer porque tem um pão de ontem para a gente comer, com um resto de banha. Lá sei eu com o que tu tem o pão para te botar, ou de repente até o pão puro mesmo, né? Pão com bar, que nós estávamos falando esses dias, tu pega o pão e diz, bah, não tem nada. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus pelas coisas que nós temos, levantar de manhã felizes da vida por ter mais um dia de vida, felizes por nós ter algo para comer ou não, feliz por nós ter o trabalho ou não, feliz, ser grato a Deus, mostrar para as pessoas, comunicar para as pessoas, principalmente as que estão na nossa volta, que nós somos cristãos de verdade. Vamos viver uma vida de devoção a Deus, vamos viver uma vida que desfrute a Deus. Os nossos filhos olhar para nós e querer dizer, eu quero ser cristão, porque é bom ser cristão, porque eu vejo isso na vida do meu pai. Eu quero ser cristão porque eu vejo isso na vida da minha mãe. A minha mãe é uma mulher piedosa. A minha mãe é uma mulher que ela vive para Deus, ela vive para as coisas de Deus, ela vive de acordo com o que Deus quer. Eu quero ser igual a ela. E ela vive feliz, ela é alegre, ela está sempre rindo, ela está sempre disposta a ajudar as pessoas. É isso que nós temos comunicado a Deus. Comunicado às pessoas da nossa volta? Não, nós não temos desfrutado da presença de Deus no nosso viver. Sabe, nós precisamos que a nossa vida seja transformada na imagem de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aí nós vamos viver uma vida de dignidade, nós vamos viver uma vida de respeito, nós vamos viver uma vida de alegria, nós vamos viver uma vida feliz. E nós vamos produzir frutos. Porque no momento que nós estamos felizes e no momento que nós vivemos uma vida feliz, as pessoas olham para nós e dizem assim, eu quero ser igual a ele.
Nós comunicamos Cristo. E a palavra de Deus diz para nós que Deus quer que todos se salvem. Como é que todos vão se salvar? Sério, eu quero te fazer uma pergunta. Do jeito que tu vive, do jeito que tu e a tua esposa vivem, do jeito que tu vive junto com os teus familiares, tu tem condição de chegar no teu vizinho e dizer: Jesus é amor, Jesus traz paz para dentro do lar? Tu consegue comunicar isso para o teu vizinho? Dizer para o teu vizinho: nós temos paz dentro da nossa casa porque nós temos Cristo. Tu consegue falar isso para o teu vizinho? Ou tu não ousa falar: eu tenho paz? Como é que tu tem paz toda a vida brigando com a tua mulher e gritando? A gente não ousa nem falar de Cristo. Imagina dizer que Cristo é bom. Esses dias eu estava brincando aqui em casa, disse pra mulher assim: os vizinhos aqui, eles devem achar que o meu jeito de falar é gritando, né? Então as pessoas, meus vizinhos devem achar que eu passo a vida inteira gritando com todo mundo aqui. Quando eu chamo alguém, eu não chamo, eu grito, né? Então, e tu sabe que a palavra de Deus diz para nós que a gritaria é pecado? Então... E aí eu comunico com um grito, entende? Aí diz: ah, mas isso não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Será que eu chegando pro meu vizinho e dizendo para ele assim: a minha vida é de paz? Como uma vida de paz se tu está sempre gritando com a tua família? Sabe, às vezes a gente não para pensar, mas nós estamos, é isso que eu falei, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro ouve. Não, eu sou responsável pelo que eu falo, porque eu estou comunicando errado. Olha o jeito que eu estou falando para vocês aqui, o vizinho deve estar olhando ali, deve estar escutando ali do lado e dizer assim: meu Deus, esse cara é doido. Ele fica uma hora gritando. Toda quarta e domingo ele pega uma hora e grita. É que tu grita 2 horas por semana só, para não ser Gente, todos os dias. Nós precisamos mudar. Vai ser difícil mudar, gente, mas Deus transforma. Nós precisamos mudar a nossa forma de viver. Nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar, para nós ter uma qualidade de vida, para nós mostrar para pessoas. Mas para quê? Para quê? Qual a utilidade de nós termos essa qualidade de vida, né? Que eu estou falando. Porque se nós tivermos uma qualidade de vida, nós não vamos ser impedidos de levar o evangelho para as pessoas. Eu vou poder chegar para o meu vizinho e falar de Cristo para ele sem medo de nada. Eu vou poder, dentro da minha empresa, falar para as pessoas a respeito de Cristo, porque elas me conhecem, elas sabem como é que eu ajo. Sabe como é que tu vai falar para as pessoas que Deus é bom? Deus muda a vida das pessoas se tu tá te passando com as pessoas que estão do teu lado. Se tu tá sendo ignorante com os subalternos. Ou se tu não está obedecendo às ordens superiores. Como é que nós vamos comunicar Cristo? Como é que nós vamos ter condição de falar do Evangelho de Cristo se nós não vivemos? Então, se nós tivermos uma qualidade de vida correta, nós temos condição de levar o Evangelho para as pessoas. Imagina eu sair de dentro da minha casa e ir lá falar de Cristo para alguém e o cara olha, aí chega... Uma vez eu falei a respeito disso. Eu ia pregar, muitos anos atrás, eu ia pregar lá na igreja, na Vida Nova, eu ia fazer a pregação de noite. E durante o dia... aconteceu uma coisa que eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo e xinguei a pessoa. Aí eu liguei para o pastor da igreja e disse para ele assim: pastor, eu não posso pregar, eu não quero pregar. Ele disse: mas o que eu disse? Não, eu não posso pregar. Aí ele disse: mas o que aconteceu para te não querer pregar? Eu disse para ele assim: eu não contei o que tinha acontecido, mas eu nem lembro o que aconteceu, mas eu sempre fui muito temeroso com esse tipo de coisa. E eu disse para ele o seguinte, assim, para ele entender a situação. E eu quero contar essa história para vocês, para que vocês entendam essa situação. Não vou contar o que aconteceu porque eu não lembro, mas vou contar a história que eu contei para o pastor. Eu disse assim: imagina eu estar dentro de um ônibus e com o pé machucado. Eu estou com o pé machucado. E eu estou dentro do ônibus. Passa um rapaz e pisa em cima do meu pé.
Eu fico muito bravo, com razão, porque ele pisou em cima do meu pé. E isso me machucou, e eu me embrabeci por causa disso. E xingo esse rapaz. E fico muito bravo com ele por causa disso. Xingo, como é que tu não vê isso e aquilo? E vou para casa. De noite, eu subo no púlpito para pregar. E o rapaz entra na porta. Eu falando a respeito de amor de Deus, e aí ele entra na porta. O que ele vai fazer? Ele vai acreditar em mim? Amor de Deus? Aquilo que tu fez no ônibus? Entende? Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve fazer coisas que nós não temos razão. Eu no caso, né, nessa história, eu teria razão para ficar bravo com o rapaz por ele ter pisado no meu pé. Mas eu sou cristão, eu não posso agir dessa forma. Eu preciso agir diferente. Isso é ter uma qualidade de vida. Isso é eu poder comunicar o evangelho para as pessoas quando eu começo a viver corretamente. É isso, eu posso nutrir um relacionamento discipulador com as pessoas. Os RDs, né, que eles falam lá onde tem o M12. Relacionamento discipulador. Nós precisamos andar com as pessoas e as pessoas precisam ver. Se uma pessoa andar contigo 24 horas por dia, ela vai ser cristã? Nós devemos buscar salvar as pessoas perdidas. Nós devemos amar as pessoas que são necessitadas. Nós devemos orar todos os dias e pedindo para Deus: Senhor, abre oportunidades para que eu fale de Ti para as pessoas que estão com as almas perdidas, porque Deus, como eu falei para vocês, Ele quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Deus quer que a nossa vida seja modificada. Deus quer que nós tenhamos qualidade de vida para nos regozijar nele. E falar do evangelho feliz. Comunicar para as pessoas o poder de Deus. Nós temos que ter Deus no nosso coração. Porque nós tendo Deus em nosso coração, quando nós pegamos a palavra de Deus, quando nós nos enchemos do Evangelho, nós pegamos o Evangelho de Deus para refletir nele. Nós temos refletido no Evangelho de Deus. Quando a gente pega o Evangelho de Deus e reflete, nós emitimos isso. Nós transmitimos para as pessoas o que nós lemos. Nós repetimos aquilo que nós ouvimos e nós estudamos. Nós ecoamos aquilo que tem dentro de nós. Isso é ter vida, isso é ter qualidade de vida. Ou seja, eu reflito, eu emito, eu transmito, eu repito, eu ecoo, eu ressoo, eu repercuto, eu destaco o amor de Deus que está contido dentro do Evangelho. É isso que tem sido a nossa vida. Nós temos refletido, emitido, transmitido, repetido, ecoado, ressoado, repercutido e destacado o amor de Deus para as pessoas. Eu gostei dessa frase aqui, que tem bastante coisa que eu não faço. Refletido até eu tenho bastante. Agora emitido, eu não tenho emitido corretamente. A qualidade de vida é Deus, a qualidade de vida é por Deus, a qualidade de vida é em Deus, a qualidade de vida é para Deus. Quando nós começamos a viver aí nós vivemos de verdade. Quando nós começamos a viver Deus, por Deus, em Deus e para Deus. É isso que nós temos vivido no nosso viver. João nos mostra nesse evangelho que isso é possível. Afinal, o evangelho de João é um evangelho de vida. E hoje eu quero convidar vocês a olhar essa passagem que nós estamos refletindo a respeito dela, que é o primeiro milagre de Jesus Cristo. Porque esse foi o primeiro milagre, é o que está escrito, né? Esse é o primeiro milagre de Jesus Cristo. Porque ele não fez milagre na sua juventude, ele não fez milagre na sua infância, ele não fez milagre na sua adolescência. E esse é o primeiro milagre registrado no livro de João.
E o nosso objetivo é completar a manifestação da glória nesse episódio. Nós queremos manifestar a manifestação. Eu quero manifestar para vocês a manifestação da glória nesse episódio. Porque esse episódio, ele consegue nos resgatar da morte para a vida. Parece uma historinha, um conto de fadas, mas ele é muito profundo. Nós nem entramos ainda na pregação, nós estamos só fazendo introdução. Ou seja, por intermédio disso, nós possamos ser assim como a água transformada de água em vinho, que nós possamos ser renovadas para ter uma vida plena e abundante. Olha o que diz no versículo 11. Esse é o sinal de Canaã da Galileia, e esse sinal em Canaã da Galileia foi o primeiro milagre de Jesus, e ele fez isso para que se manifestasse a sua glória e os seus discípulos crescem nele. Eu não me esqueci de virar o tablet aqui, daí as letras estão pequenininhas, por isso que eu estou... Então, gente, eu gostaria de terminar essa lição... eu gostaria de, quando eu terminasse essa lição, nós crescêssemos de verdade em Jesus Cristo. E nós vivêssemos de verdade em Jesus Cristo. Que a nossa vida fosse transformada para louvar a Jesus Cristo. Que a nossa vida fosse para contar a respeito da salvação. Para contar a respeito da vida eterna. Como eu disse, que nós pudéssemos refletir, deixa eu voltar lá na frase, refletir a respeito da palavra, emitir, transmitir, repercutir, ecoar, ressoar e destacar o amor contido nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos falar de Jesus Cristo, nós precisamos entender que a qualidade de Jesus Cristo, a qualidade de vida só é possível na presença de Jesus Cristo. Assim como Maria diz ali, diz assim, ele diz para Maria, mulher, o que tenho eu contigo? Ele não faltou com respeito a ela, como às vezes a gente diz assim, a Maria a ponto que Jesus diz para ela, eu não tenho nada contigo. Gente, nesse estudo nós vamos entender o que é que Cristo quis falar quando ele disse isso. Mais adiante nós vamos falar a respeito disso. A semana que vem ou na outra semana nós vamos falar a respeito disso, o porquê que ele falou isso. Mas Maria, o que ela diz para os outros? Façam tudo que ele vos mandar. Nós precisamos fazer o que Deus manda que nós façamos. A palavra de Deus diz que ele é o Manuel, ou seja, ele é o Deus conosco. Ele é o segredo da vida de qualidade. Nós precisamos ter isso, nós precisamos ter em nossos pensamentos isso, e isso nós vemos desde o início, quando nós começamos o livro de João, há 9 meses atrás, quando nós começamos o livro de João lá, que nós vimos lá no capítulo 1 que Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós desfrutamos da sua presença, e ali eles estavam desfrutando da presença de Deus, e eles se regozijavam com a presença de Deus. Nós vimos isso do capítulo 1 ao capítulo 14, ele se fez carne e habitou entre nós, e os discípulos conseguiram desfrutar da sua presença. Será que nós já desfrutamos da presença de Deus no nosso viver? Será que nós vemos qualidade de vida no relacionamento pessoal ao qual nós temos com Cristo? Como fala lá em João 17, no capítulo 3. Será que nós temos condição de entender que o fruto da nossa alegria é o nosso relacionamento com Deus? Nós precisamos reconhecer que nós precisamos nos relacionar com Cristo. Esse é o segredo de nós termos qualidade de vida. Por isso que ele fala, ele se fez carne e habitou entre nós, e possibilitou de nós de desfrutar dessa glória, da sua presença, que ele fala do versículo 29 do capítulo 1, voltando atrás lá o que nós já estudamos, ele nos possibilita desfrutar da gloriosa presença de Deus, quando ele fala do capítulo 20, do versículo 29 até o versículo 51, e aí ele relata para nós a presença de Jesus Cristo,
o que a presença de Jesus Cristo faz no Canaã da Galileia, ou seja, ele modifica, ele coloca a diferença no casamento. A alegria tinha acabado e ele vem e coloca novamente a alegria. E aí depois ele mostra a diferença que ele faz no templo de Jerusalém, que nós vamos entrar depois do versículo 13, do versículo 13 ao 22, ele mostra a diferença que ele faz no templo de Jerusalém. E depois do versículo 23 ao versículo 25, ele fala a diferença que ele faz na Páscoa. Gente, o livro de João é espetacular, ele fala sobre vida, e nós vamos falar sobre tudo isso, se Deus quiser e me permitir, e deixar que eu vou parafrasear Paulo aqui, a morte para mim é lucro, mas viver é Cristo. Se eu morrer antes, eu vou estar com Deus, mas se eu não morrer, eu quero compartilhar com vocês tudo isso, eu quero falar com vocês a respeito de tudo isso. A vida de quem começa a se relacionar com Jesus Cristo é transformada. Ela é muito, mas muito, muito melhor. É infinitamente, eternamente melhor quando nós estamos com Cristo em nossas vidas. E hoje nós estamos nos concentrando a respeito do casamento de Canaã da Galileia, mas nós estamos olhando para a presença de Jesus Cristo, nós estamos olhando a presença de Jesus Cristo nessa celebração nupcial. E eu quero que nós mudemos o foco e trazemos ela para a nossa vida. E aí nós vamos começar a ver quão maravilhoso é essa passagem, o quanto ela fala para nós. Nós queremos aprender qual é o conjunto de condições que contribui para que nós tenhamos uma qualidade de vida como pessoa e com as pessoas. E para isso, eu quero destacar 3 condições necessárias para uma vida de qualidade. Nós vamos estudar 3 condições necessárias para que nós tenhamos uma vida de qualidade. Uma vida de qualidade, ela depende desses parâmetros, desse poder e desses propósitos, ao qual nós vamos, essas três condições necessárias. Mas isso só a semana que vem. Viu? Aí a semana que vem nós vamos ver. Nós vamos falar a respeito o parâmetro que nós temos que ter para viver. Nós vamos falar a respeito, só um pouquinho, o parâmetro para viver. Aí a semana que vem nós começamos a falar do parâmetro para viver. Depois nós vamos falar a respeito do um poder para viver. Essas são as 3 coisas, tá? E um propósito para viver. Aí nós vamos falar sobre essas três coisas. Então, gente, eu não quero entrar aqui porque já falta só 7 minutos para 1 hora que eu estou falando. Então, eu queria que vocês, essa semana, a gente começasse a pensar a respeito disso que foi falado aqui. Se nós temos vivido o Evangelho de verdade, se nós temos sido cristãos de verdade, se nós temos tido uma vida de qualidade, se nós temos feito a vontade de Deus no nosso viver. Eu preciso que vocês se autoanalisem. A palavra diz que todos nós devemos olhar para dentro de nós e refletir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós devemos olhar se nós estamos sendo cristãos de verdade. Também não adianta nada a gente fazer essa autoanálise e descobrir que nós estamos errados e bater o ombro, né? Não adianta, nós precisamos mudar. Quero convidar vocês a mudar de vida, quero convidar vocês a se transformar e ser pessoas novas. E aí, a partir da semana que vem, nós vamos ver essas 3 condições necessárias para que nós possamos ter uma vida abundante. O que eu posso falar para vocês essa semana é isso que nós falamos aqui. Gente, nós precisamos mudar. Nós precisamos reconhecer que Cristo é o único e suficiente Salvador. E nós precisamos comunicar Cristo para as pessoas. Inclusive dentro do nosso lar. Quero pedir aqui de público perdão, Deus, perdão, Cássio, perdão, Gabriel, perdão, Leonel. Perdão para todos vocês que eu tenho comunicado Cristo muito mal. Muito mal.
Que Deus tenha misericórdia de mim e transforme o meu viver. Vamos ficar por aqui. Quarta-feira nós estamos aqui novamente, terminando. Eu não consegui terminar o versículo 88 na quarta-feira, nós vamos continuar agora nessa quarta ainda o versículo 88. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que me perdoem por eu novamente gritar, por eu me emocionar aqui, mas eu quero convidar vocês essa semana a tentar ser gratos a Deus, assim, lembra das coisas que eu falei ali, da gente levantar de manhã e agradecer por tudo que nós temos? Agradece pelo que tu tem, gente. Agradece pelo que tem. Se tu tem um carro, agradece. Se tu tem uma bicicleta, agradece. Se tu tem perna, agradece. Se tu tem tênis para usar, agradece. Se tu tem chinelo para usar, agradece. Se tu não tem nada para usar, agradece que tu tem o pé para andar. Agradece porque tu enxerga, porque tu ouve, porque tu fala, porque tu sente gosto. Porque tu tem cabelo, porque tu não tem cabelo. Agradece a Deus porque tu tem mãos que pode trabalhar, por tu ter trabalho ou por Deus te dar condição de buscar o trabalho. Gente, agradecer a Deus, a gente tem tanta coisa para agradecer. O problema é que nós estamos olhando tanto para dentro da gente, nós estamos olhando tanto para dentro dos nossos desejos. Ame mais a pessoa que está do teu lado. Dedica mais o teu tempo por ela. A palavra de Deus diz para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. E a gente mostra o nosso amor para com Deus quando a gente dá a vida por essas outras pessoas que estão na nossa volta. E aí a gente faz isso pelas pessoas que estão na rua, e muitas vezes a mulher que está dentro de casa, o marido que está dentro de casa, os filhos que estão dentro de casa, os pais que estão dentro de casa, nós não estamos comunicando isso. Nós não estamos mostrando o amor de Cristo com o nosso viver, com o nosso falar, com o nosso agir. Então, vamos ser diferentes, vamos parar de hipocrisia e vamos viver um cristianismo de verdade. Vamos comunicar Cristo de verdade. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir para Cassi, faz uma oração final para nós. Amém. Deus, muito obrigada por essa comunhão que nós tivemos hoje, por essa oportunidade de nos reunirmos de forma online, de forma presencial. Se tudo der certo, na semana que vem Amém. A gente vai poder estar perto um do outro de novo, Deus. Muito obrigada por o Senhor ter criado essa outra forma de a gente poder estar junto, mesmo estando longe, Deus. O Senhor é bom e demonstra isso em cada parte do nosso dia. Nos ensina a sermos mais gratos pelas coisas que o Senhor nos dá e que a gente comece a confiar que as coisas que o Senhor não nos dá ou as coisas que o Senhor tira de nós são também bênçãos da tua Amém. parte, Deus. Nos ensina a sermos felizes também e transparecermos a felicidade de Cristo e o próprio Cristo através das nossas atitudes, a ponto de que a gente ande de forma irrepreensível e que o mundo não consiga apontar dedos na gente, que o mundo não consiga nos censurar, como Paulo diz na carta aos Filipenses, Deus, porque nós andamos de maneira reta, nós andamos de maneira correta e de acordo com a tua palavra, e ninguém consegue, Deus, apontar defeitos na gente, porque Amém. nós somos como tu. Nos ensina a andarmos nos teus passos, é o que a gente te pede, e a gente já te agradece por saber que tu és um Deus fiel. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sejam gratos. Que Deus abençoe a vida de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Deixa eu botar o óculos para desligar aqui. Amém.